Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, muita bênção, muita luz, muita paz, muita vida na tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E tudo de bom na tua vida aconteça e que o Espírito Santo esteja contigo sempre. Amém. Canal Joilson de Assis é o canal dos sonhos, da libertação. Lembre-se, você quer saber minha opinião? Vai no YouTube, no busca do YouTube, coloca lá a dúvida que você quer, espaço, Joilson de Assis. Tá? Às vezes aquilo que você quer que eu fale, eu já falei. São muitos vídeos, muitos temas, e às vezes aquele tema, ou aquele assunto que você tanto quer que eu fale, eu já tenha falado. Né? Então, pastor, eu quero que só fala sobre dilúvio. Aí você bota dilúvio, Joilson de Assis, vai aparecer 5 vídeos. Falar sobre Noé, você bota Noé, Joilson de Assis. Quero que o senhor fale sobre Melquisedeque, Joilson de Assis. Libertação, maldição, quebra de maldição, Joilson de Assis. Sonhos, sonhei com dente, Joilson de Assis. Sonhei com água, Joilson de Assis. Sonhei com fogo, Joilson de Assis. E assim, o próprio YouTube vai dar do nosso canal 3, 4 vídeos sobre aquele mesmo tema. Aí tem temas de 2 minutos, 3 minutos, 5, 10, 20 minutos e tem tema de 1 hora. Né? Então, depende muito do interesse que você quer aprender sobre aquele assunto, tá bom? Agora iremos falar sobre pessoas que vivem se manifestando na igreja. Né? De começo, quando a gente vê a pessoa manifestando 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, a gente diz é frescura, é enganação ou está em combinação com o pastor. Né? Mas às vezes não é nada disso. E o que é, pastor? Bem, na maioria das vezes que pessoas vivem manifestando na igreja, é porque elas possuem uma casta de demônios hereditários, ou seja, demônios vindo da família. Veja aí no nosso canal, demônios hereditários, Joilson de Assis. Como vencer os demônios hereditários, Joilson de Assis. Aí o próprio YouTube te dá vídeos sobre esse assunto. Os demônios hereditários são demônios que passam de avó, para pai, para mãe, para filhos, para netos. Enquanto alguém não vier e quebrar esse acordo que foi feito no passado, pode ser uma promessa, pode ter sido um pacto, pode ter sido uma amarração, pode ter sido um oferecimento que as pessoas, principalmente no sertão, gostavam muito de oferecer os filhos a entidades, a santos, né? E algumas religiões são especialistas nisso. Então, há a manifestação constante. Então, a pessoa vai para a igreja e manifesta, tem um culto, manifesta. Né? Alguns demônios de mente também faz isso. Eles ficam tremendo, né? Tremendo na hora do culto. E outros não. Eles manifestam mesmo. Né? Por isso também algumas pessoas vão para a igreja e a situação fica pior. Pior por quê? Porque tem demônios hereditários. Ali eles saem, o pastor expulsa, mas eles voltam. Né? E por que eles voltam? Porque eles têm legalidade e direito. Eles possuem algum direito sobre aquela pessoa e ficarão perturbando, entrando e saindo dela até que esse direito seja tirado, ou seja, invocado uma nova lei, um novo pacto, né? Uma nova situação. Encontramos na Bíblia demônios difíceis de expulsar. Veja que os discípulos tentaram expulsar um demônio de mente, e eles não conseguiram, os espíritos não saíram. E Jesus foi lá e expulsou. E eles ficaram frustrados. E chegaram para Jesus e disseram, Jesus, por que a gente tentou expulsar aquele demônio e não conseguimos? Aí Jesus falou, essa casta, esse tipo, esta família de demônios, só sai com muito jejum e oração. Ou seja, existem demônios mais fortes do que outros. Existem castas diferentes uma da outra. Tem casta que você bate o pé e ele vai embora. Tem outra que, se a pessoa não cuidar, ele mata o endemoniado, bate a cabeça. Tem outro que sai. Tem uns que falam muito, berra, e outros não falam. Né? Então, veja aí no nosso canal sobre diferentes tipos de espíritos, demônios, Joilson de Assis, diferentes castas. Né? E é um estudo sobre demonologia e libertação.
Então, um dos outros motivos, são motivos mais fracos, a alma aberta, ou seja, a pessoa tem uma alma aberta e vai para um lugar onde se invoca demônios, né? Tem igrejas que ela não exorciza os demônios, elas chamam. Você que está aí na casa dela, está dentro do guarda-roupa, está no banheiro, manifesta agora, vai. Então, tem igrejas que dá até medo ir, né? Talvez fosse uma sessão em uma religião bem diferente, fosse menos perigoso do que tem igreja que fica chamando o demônio. Aí o cara vai, está com a alma aberta, o demônio está por ali perto, entra, né? Bem, essas duas causas são as causas mais prováveis de pessoas que vivem se manifestando. Primeiro, demônios hereditários, frutos de pactos, frutos de aliança, né? Esses demônios, não é porque a pessoa seja ruim, pessoas que se manifestam direto não são ladrões, não são assassinos, não são gente ruim. Sim, tem muita gente ruim que não se manifesta. Tem muita gente ruim que você pode meter a mão na cabeça dele que não derruba, não. É dele mesmo que é a ruindade. Às vezes é uma pessoa boa, mas recebeu uma praga de uma mãe, a praga de um pai, abriu a alma está aberta. Então, quando a oração se manifesta, até em igrejas que não trabalham com isso, às vezes na hora do louvor a pessoa cai. Né? Isso não faz da pessoa ruim, ou porque a pessoa está em pecado, né? Ou porque a pessoa é fraca, que todo mundo é fraco, forte é Deus, né? É por causa dessas características. Primeiro, demônios hereditários. Segundo, a alma da pessoa está aberta. Em alguns casos de jovens, né? Jovens, até conhecer homem ou mulher, eles estão com a alma aberta e por isso ficam manifestando, caem rosto no chão, ficam batendo, até que eles se casam e têm relações sexuais, então não acontece mais, né? Ou fica muito raro de acontecer. Preste atenção no que eu estou falando, veja aí, né, o vídeo sobre libertação com mulher e libertação com homem, Joilson de Assis. Libertação com mulher e libertação com homem, Joilson de Assis. Em alguns casos, o relacionamento fecha, né? Em outros não, em outros abre. Então, cada caso é um caso, mas existem casos de moças e rapazes, principalmente mulheres, que se manifestam até quando elas ficam com o homem. Depois que elas ficarem com o homem, ou seja, começarem a transar, casar, alguma coisa, elas param de manifestar. Manifesta, cai no chão, fica batendo, fica doida, correndo, né? Então, é falta de homem. Exato. E também, isso acontece mais com mulher, tá? 70% dos casos, 80% é mulher. Mas também pode acontecer com homem, né? Mas só que no homem se manifesta diferente, se manifesta uma revolta, se manifesta uma depressão, ele se interioriza, ele fica revoltado, ele fica com raiva. Já na mulher não, a maioria delas desmaiam, estão andando e treme, né? Então, isso é uma questão também do órgão da cabeça, né? Da cabeça, viu? O órgão da cabeça. Aí, e também questão hormonal, e também tem alguns jovens que têm problemas hereditários que só param ou só amenizam depois que elas têm contato com o marido, né? Então, fica aí. Se você tem alguma dúvida, escreva aí a sua dúvida. Para mim é muito importante que você faça o seu comentário, deixe o seu like e muito obrigado. Deus te bendiga, Deus te ilumine e muita bênção. Se você tem alguém na família ou algum parente que faz isso, manda esse vídeo para ela ou para ele, né? Independente da sua religião, dos seus conceitos teológicos, eu aconselho você assistir esse vídeo que eu estou falando agora. O outro vídeo é libertação feita com homem e libertação feita com mulher, eu explico mais detalhadamente. E a outra é demônios hereditários, Joilson de Assis, ok? Muita paz, muita luz no teu caminho, Deus te bendiga, Deus te ilumine e que a graça de Deus esteja com você aonde você estiver. E se for você que está assistindo tiver isso, reaja, tá? Também aparece como depressão. Agora, depressão mais na mulher solteirona, né? A mulher solteirona, ou que está só, ela tem tendências muito a ter depressão, síndrome do pânico, histeria. A histeria parece muito com manifestação de demônio. A histeria é quando um hormônio dispara e a pessoa entra em embolia. Aí regala os olhos, cai, fica tonta, né? Então seria aí uma histeria, né? Grita, se rasga, tal, principalmente na lua cheia e na lua nova.
Se você quer se aprofundar desse assunto, visite o nosso canal, que é o canal da Libertação. Dá uma olhadinha nos vídeos, ou você vai no YouTube, vai lá no busca do YouTube e coloca lá no busca a pergunta, né? Como curar de demônio hereditário, pessoas que se manifestam, Joilson de Assis, como expulsar demônios, como quebrar demônios hereditários, Joilson de Assis, libertação. Se você botar libertação, vai aparecer 50, 60 vídeos sobre esse assunto. Muita paz na tua vida e Deus te bendiga. Deixa o seu xizinho e faça o seu comentário. Se tiver muitas dúvidas, eu faço outro vídeo explicando melhor. Paz e luz.